Olá, boa noite a todos. A partir de agora, o Sala de Visita vem chegando para ficar com você por 1 hora com convidados e personalidades ilustres, sempre mostrando novidades, dando dicas, esclarecendo dúvidas. Enfim, um programa com curiosidades e bate-papo. Temos uma novidade. A partir deste programa, o conteúdo do Sala de Visita passa a contar com o SV News, uma bancada de notícias com muito comentário e, lógico, feito para você participar e interagir. Viu só? Este é o Sala de Visita, o programa de melhor conteúdo feito na nossa região. Fique agora com os destaques do programa de hoje. Personal Stylist vem ao Sala de Visita para mostrar dicas e tendências da moda primavera-verão para você desfilar com elegância. O melhor da moda sustentável com a grife Coisas de Maria, mostrando qualidade e estilo próprio na medida certa. Ensino à distância. ECID, Educação Continuada Internacional, mostra metodologia de ensino em várias áreas e objetiva levar formação, capacitação profissional e letramento em Libras a um grande número de pessoas. Últimas notícias e comentários no SV News. E mais, os quadros Estratégias para o Sucesso com Vinícius Guarnieri e Visão Pública com Sandra Conceição. Então é isso, o Sala de Visita já está no ar. Hoje no Sala de Visita temos a honra de receber uma personal stylist. Tudo de bom, né? Nessa primavera-verão, para a gente saber qual vai ser a tendência, o que vamos usar, como podemos brincar com a moda dessa estação. E para falar com propriedade sobre isso, estamos aqui com Karina Queiroga. Tudo bem, Karina? Oi, tudo bem. Então tá bom. Quais são as novidades hoje o que a gente vai usar nessa primavera-verão? Tá, vai ser continuado os acessórios, alguns acessórios que já passaram também por esse verão de 2010, que vai continuar os laços, a primavera-verão vai ser considerada um estilo muito romântico. Então, florzinhas, tanto para acessórios quanto para estampa, vai ser usado bastante. Flores no cabelo, você vai ver bastante cinto em laço também. Vai ser, os acessórios também em couro, vai estar usando bastante. Tá. O Sala de Visita, né? Foi às ruas para saber quais são as dúvidas. Eu acho que já respondeu aí, mas vamos de novo. Eu queria saber se os maxi colares, eles do inverno são apropriados para estar usando também no verão. Correto, pode sim, pode estar usando os acessórios. Sempre apostando assim, não naquela, se for bola, não bolas muito grandes, sempre usar uma brincadeira legal, que vai usar um colar com pérolas ou bolinha pequenininha, imitando pérola colorida, também com fitas em couro também. Fica legal, com umas com laço, não simplesmente um colar único, sempre brincar com 2 estilos, assim. Mas quando você falou pérolas, as pérolas pequenas ou as grandes? As pequenas, mais delicada, não, mais delicada, muito grande não. E a mistura de colares? A mistura também fica bacana, fica legal. E os colares de pérola com metal? Também é permitido, não? Você brincar com as pedras? Nesse verão, não tanto. Esse verão vai ser mais fita, você pode estar colocando em vez do metal. Realmente a fita em couro ou a fita mesmo em cetim, alguma coisa mais para esse lado. Não tanto metal. Mais delicado, mais delicado por conta de ser mais romântico mesmo. Tá. Karina, as bolsas grandes ainda estão valendo ou não? Estão, dando preferência sempre para o dia. Nunca usar uma bolsa muito grande para um evento à noite. Que são as maxi bolsas. Exatamente. Essas maxi bolsas sempre mais para o dia, para o trabalho, para o dia a dia. Agora, para a noite, sempre optar por bolsas menores. Tá. Cores? Cores de bolsa? Cores assim, de dia pode usar uma estampada, sempre mantendo a estampada, se você tiver com uma bolsa mais estampada, alguma coisa, com uma roupa mais neutra. Nunca brigar a roupa com a estampa da roupa com a estampa da bolsa. Pode estar até usando, mas vai ser cores mais claras também. Um azul claro também fica bonito. Vai estar usando rosa também para bolsa.
Tudo, então, tom mais forte ou mais claro, mais suave? Tudo mais suave. Tudo Esse mais verão, suave. assim, não é que vai ser aquele rosinha bebê, azulzinho bebê, mas também não vai ser aquela cor muito forte, vai ser tons apagados. Tá. Então, vai ser as cores, é o que eu passei, o cítrico, porém ele é apagado, ele mais pro nude do que ele, uma cor mais gritante, fluorescente, né? Entendi. Karina, nós vamos agora para umas dicas para o empreendedor, aquele que tem interesse em saber como tocar a sua empresa, administrar, que são dicas valiosas, né? Com o quadro Estratégias para o Sucesso com Vinícius Guarnieri. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é como converter a energia da mente em resultados felizes. Resultado feliz no dicionário significa sucesso. É isso que você quer. Pois bem, a planta e o homem, vamos fazer uma metáfora entre os dois? A planta, a semente dela está no ventre da terra, no escuro, e quando sai busca luz. O ser humano também, no ventre da mãe, quando a criança nasce busca a luz. Que luz é essa? A luz do conhecimento. O segundo passo da planta, ela busca o seu espaço no pomar, onde ela se insere. E a criança busca também o espaço na adolescência para depois buscar o mercado, a sua experiência, aonde vai se fixar com a sua experiência. Em terceiro lugar, a planta busca a sua missão. Ela não sabe a que veio e de repente descobre, isso está no DNA dela. O ser humano também vai descobrir a sua missão de vida, nem sempre é aquilo que ele está fazendo. Mas começa a questionar a si mesmo, para que eu vim? O que devo fazer nessa vida? Essa é a busca da missão. Quando se descobre a missão, a tarefa agora é mais difícil, hein? O quarto passo da planta é priorizar as suas atividades. E o ser humano também, liderar-se, libertar-se de todas as amarras depois que descobriu a missão e vai dedicar-se àquilo que ele quer fazer. Então, lidere-se. Porque o quinto passo é o mais importante, tanto para a planta quanto para o ser humano, que é o que a sociedade espera dos dois. Produza frutos. Que os frutos, sim, serão absorvidos pela sociedade. É essa a nossa tarefa, o nosso maior objetivo. Eu tenho certeza que você pensa na sua missão, em produzir os seus frutos e deixar para a sociedade o resultado feliz de toda a energia que você veio para essa vida. Muito boa sorte. Acredite nessa estratégia para o seu sucesso e vamos em frente. Até breve. É verdade que o chapéu está na moda? É verdade. O chapéu vai estar usando bastante também. É claro que a gente também sempre, quando está usando, está em tendência, a gente também tem que tomar cuidado com algumas coisas, principalmente com o chapéu. Não são todos os ambientes que você pode estar usando esse chapéu. Então, você vai ao clube, você vai a um almoço num sábado, num domingo, num restaurante, sempre tirar o chapéu. Nunca é permitido você entrar num local fechado com o chapéu. Tá. Então, mais à praia mesmo, em ambiente mais aberto. Então, as dicas. Look urbano, você pode ir para um almoço, isso. Pode ir até o jockey, não é isso? Isso. Pode ir para um campo de golfe, enfim, não é? É, exato. Mas assim, no dia a dia, você está trabalhando enquanto você está circulando ao ar livre, é permitido o uso do chapéu. É, fica legal, mas não usar o chapéu sempre para um momento de lazer, né? Tá. Nunca para um momento de trabalho, para um momento mais formal. É sempre um momento totalmente informal. Uma balada que às vezes a pessoa acaba indo, mas assim, na praia, alguma coisa, mas assim, nunca usar o chapéu num ambiente formal, até mesmo com trajes formais, colocar um chapéu que não fica... Então é bem momento de lazer mesmo, exatamente, não é? É um estilo mais informal mesmo. Tá. Vamos novamente às ruas e saber quais são as dúvidas da população. Eu gostaria de saber se os broches em formatos de flores ainda estão na moda no verão. Sempre com flores mais delicadas, tomando cuidado também que a partir do momento que você escolhe um acessório que ele se destaca bastante, você tem que colocar uma roupa mais neutra. Então, se você está com uma flor, sempre flores mais delicadas, não vai se usar flores muito grandes, né? Por conta do estilo mesmo que vai ser algo bem mais delicado do que aquela flor grande. Agora, se você também optar por uma flor
com uma cor mais forte ou vários detalhes em flores, optar por um tom de roupa neutro, né? Para não estar brigando a roupa com o acessório. Bom, mas é bem legal, né? Porque dá uma enriquecida, assim, né? No dá cabelo. Uma valorizada. De repente você tá com uma trança, que é uma produção muito rápida e simples, né? A gente pode fazer a todo momento. Então, eu acho que dá uma enriquecida, né? Verdade. E o cabelo fica bonito, você acaba saindo da praia, vai para um almoço, o cabelo tá todo... E até mesmo agora, no verão, não vai ser usado um cabelo muito liso, assim, aquele cabelo chapado, que costumam dizer, né? É um cabelo mais esvoaçante, então você colocando uma flor sempre fica... O estilo acaba ficando bacana com uma flor, uma coisa delicada também. Então, essa época de aposentar a chapinha, né? E ir para uma produção mais natural, né? Exatamente. E mais, acho que simples, natural e mais bonita, né? Mas acho que é mais verdadeira. Mais original, né? Mesmo. E também, né? Combina com todo o bronzeado do verão. Agora, mais uma pergunta. Sapatos e sandálias, qual a tendência? Tá, as sandálias vão continuar, as rasteirinhas vão continuar. E vai continuar usando muito as gladiadoras ainda em rasteira, tanto as abotinadas, que eles costumam dizer, em rasteirinha também. Em sandálias vai estar usando também salto alto, essas ankle boots, que seria do inverno, a summer boot, que vai essas sandálias mais abotinadas também, mais fechadas. Vai se usar também com estampas florais também, uma sapatilha, alguma coisa com estampinhas florais também vai estar sendo a tendência também desse verão. E os saltos? Os saltos, verão cada vez parece que passa, os saltos sempre estão aumentando. Vai ter usando salto bastante alto também e com a meia pata na frente também. Salto mais fino ou mais grosso? Vai estar usando pouco, igual a Anabela, que é aquele salto mais inteiriço, vai ser pouco, não vai ser tão tendência. Mas o salto grosso vai entrar bastante também. E é super confortável, É super confortável. E a mulher fica muito mais elegante com salto alto, né? Vamos às ruas, temos mais uma pergunta. Oi, meu nome é Janete, eu gostaria de saber se os lenços ainda no verão continuam. Os lenços continuam e vai estar usando bastante agora o lenço e pode brincar com o formato do lenço. Dá para fazer flores também no lenço, para estar colocando com uma roupa e sempre voltando do acessório. Sempre o lenço, por ser um acessório também, sempre um lenço mais estampado, um lenço com uma cor diferenciada, com uma roupa realmente mais neutra, mas os lenços vão continuar também. E a colocação desse lenço? Onde é que eu devo usar esse lenço no verão? Tá, fica bonitinho. Às vezes a mulher usar uma camisa branca com lenço no pescoço também fica bacana, com formato de flor. Até um dia, se você quiser, eu posso vir ensinar como faz a flor no lenço. Nossa, adoraria. É bem bacana também. Vamos marcar o seu retorno para cá, porque eu acho que é importante a gente saber usar esses acessórios, né? Porque às vezes você tem... E mulher, normalmente, costuma ter vários, né? Exatamente. Mas não sabe como usar, e nem a que horas usar. E até mesmo o lenço não são para todas, né? Quem tem um pescoço muito curto e mais grosso, também acaba não ficando legal. Porque aí você diminui o pescoço. Porque acaba diminuindo o pescoço. Tá. Então, sempre optar para quem tem um pescoço mais alto mesmo e um pescoço mais fino. Então, esse é o privilégio do pescoço mais longo, não é? Deve ser. Agora, vamos lá. Precisamos que você nos deixe uma dica de como a mulher pode arrasar, né, com um look diferente, simples, bonito, neste verão, nessa estação aqui. Tá. Agora eu vou falar uma dica até mesmo que são para todas, né? Como vão se usar muito estampa, e às vezes costumam me perguntar para mim assim, eu tô mais gordinha, eu posso estar usando roupa estampada. Então, assim, sempre uma pessoa que está um pouco mais acima do peso, usar roupa estampada, pode estar usando, sempre com fundo escuro. Tá. Nunca colocar uma estampa muito colorida e com fundo branco. Então, ao contrário, quem é muito magro, quer usar uma estampa e quer aparentar um pouco mais ser cheinha, usar com fundo branco. E quem está mais fora do peso, realmente usar o fundo escuro com a estampa. E se valorizar, independente de qualquer coisa, de qualquer roupa, se olhar no espelho, se achar bonita. Eu acho que essa dica que eu dou, que todas nós somos únicas e aos nossos olhares e não se comparar a quem está numa passarela, por exemplo. Então, se valorizar mesmo. Karina, eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo gostou das suas dicas, espera
né, pelo seu retorno aqui no programa, para que você possa trazer essas peças para a gente aprender um pouco mais. E dicas mesmo, trazer um pessoal para estar dando um exemplo de como se vestir, que eu acho que isso é muito importante. Exatamente, se vestir dentro do seu tipo físico. Exatamente. Então, você pode usar de tudo, desde que combine com o seu tipo físico. Porque nem tudo que está na moda... Nem tudo que está na moda, a pessoa combina consegue. Com você, exatamente, entre cores. Então, existe também uma análise de cores para verificar quais são as cores que mais combinam com o tom de pele. Então, às vezes, a cor que a pessoa está pode camuflar o estilo dela, a beleza dela, por conta da cor, porque não combina com o tom de pele. Então, pode estar apagando aquela pessoa e uma outra cor está acendendo. E tem as dicas de cores também, e também do tipo físico, né? Físico. Tá. Que aí a pessoa tem que vestir de acordo com o seu tipo. Antes da gente encerrar, os biquínis. Qual a tendência de biquíni para esse verão? A tendência vai continuar, que não sai, os de lacinhos, né? O biquíni mais largo também vai continuar usando. Tá. E vai usar muito com estampas diferenciadas. Então, igual que a gente estava falando, do estilo do branco com azul marinho. Então, branco com azul marinho, a parte de baixo, listrado, embaixo de bolinha, vai estar se usando bastante essa mistura também. E o branco vai ser o biquíni que mais vai estar se usando mesmo. Então, tá bom. Onde é que nós podemos encontrá-la para tirar dúvidas? Bacana. Eu vou deixar o meu e-mail, tá? O meu contato. Se alguém está assistindo o programa agora, tiver alguma pergunta, quiser estar me mandando e-mail, eu posso estar, se eu puder estar ajudando. Meu e-mail é Karina Queiroga, é Karina com K, Queiroga é com QU, é tudo junto, @hotmail.com. Telefone algum? Tá, meu telefone é o 011 9909 9216. Karina, muito obrigada e nos vemos em breve, viu? Obrigada. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Luri Decorações, há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto. Luri Decorações, garantia de qualidade. Veja no NET Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 9 da noite. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra. Convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. Estamos chegando com o SV News. E hoje vamos falar sobre educação. Vamos começar pela educação. E o Enem? As falhas e confusões ocorridas nos exames comprometem o Enem. Na verdade, comprometeram as provas do Enem e a decepção aí, né, dos alunos, dos candidatos que estavam ansiosos pelo resultado, né? Mas vai muito além disso, a agressividade. Olha só isso. Estudante agride coordenadora e fiscal na faculdade de Anhanguera, em Santo André. Uma aluna de 52 anos teria pedido para sair da sala de aula e, começando a fumar no corredor, repreendida pelos funcionários, é claro, ficou inconformada.
Ela passou a xingar as pessoas e partiu para cima de uma coordenadora e de um fiscal do Enem. Pode isso? Não pode, né, gente? Tudo terminou onde? Na delegacia. Ainda mais atrasos elevam os índices de abstenção. Outro problema. Bem, históricos de falhas põem a credibilidade em xeque-mate. Credibilidade do Enem. Olha aí, governo, precisamos tomar uma atitude. Um absurdo. Realmente, o problema deste país é a cultura. Vamos falar um pouco de cidade. Santo André planeja o setor de educação. Plano municipal, que conta com a participação da sociedade civil, define diretrizes para o período de 2011 e 2020. As respostas às questões são apresentadas pela sociedade civil, pelos conselhos de escola e pelos pais de alunos, professores, diretores, representantes de rede estadual e municipal de ensino, da rede particular e da escola de ensino superior. São convidadas também a participar da formulação do documento. As discussões são distribuídas em 5 eixos principais: valorização do magistério, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, que é conhecido como EJA, e inclusão de pessoas com deficiência. Ponto para a cidade de Santo André. Continuando ainda em cidades. A região do ABC tem 80 mil lixeiras subterrâneas. A população transforma bueiros em depósito de detritos. Até bolsas com dinheiro são resgatadas com frequência. Essa anormalidade acontece devido ao amontoamento de detritos jogados pela população, que ignora a existência de lixeiras espalhadas pela cidade. Os bueiros de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá escondem aproximadamente 26 mil toneladas de lixo. As prefeituras precisam correr contra o tempo, pois o verão está chegando e com ele muita chuva deve cair. Gente, isso é inconcebível. É uma questão de educação, né? Então, vamos colaborar. Mercado imobiliário, o sonho da casa própria. Jovens noivos e recém-casados dominam financiamento imobiliário no ABC. Jovens entre 18 e 35 anos são 60% dos compradores de imóveis na região do Grande ABC, pela Caixa Econômica Federal. Só neste ano, de acordo com o banco, que hoje negocia contratos de 83% das unidades financiadas no país, a faixa etária é a que mais cresce. Agora vamos falar de esporte. O Mexa-se, organizado pela COP, a maior cooperativa de consumo da América Latina, foi um sucesso. Mais uma vez, muita gente acordou cedo e respondeu ao chamado, do evento em prol da saúde da população. Empresários, políticos e artistas, pessoas comuns da nossa região participaram na busca de uma vida mais saudável, com muita disposição para a caminhada, para a corrida e para aquele bate-papo, com um amigo que não se vê nunca. Parabéns à COP por mais este evento realizado em prol da população do Grande ABC. O SV News fica por aqui. Continue com a gente em nossa sala de visita. De volta aqui no Sala de Visita, espero que você tenha gostado do SV News, dessa novidade. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre moda, mas uma moda inteligente, ecologicamente correta. E para isso estamos recebendo aqui a Tatiane Juliano, que é empresária e proprietária da grife Coisas de Maria. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Por que Coisas de Maria? Coisas de Maria surgiu da ideia de que a gente queria abrir uma loja, colocar e começar a fabricar alguns produtos que todas as mulheres se identificassem. Então, todas as mulheres são Marias, na verdade. Quando a gente vai identificar, fala, Dona Maria, ou a Maria, mãe de Jesus mesmo. Então, toda mulher, mesmo que não tenha no nome, tem uma Maria dentro de si. Então, estão todas as coisas de todas as mulheres que você consegue encontrar dentro da loja. Tá. Agora, as peças. Você deve ter alguma inspiração especial para criá-las, né? De onde vem essa inspiração? Vem do nosso cotidiano, do dia a dia, do que você gostaria de abrir o armário e ter dentro do seu armário. Então, a gente se inspira, na verdade, muito na gente. Eu acho muito difícil um designer falar que não se inspira nele próprio.
Então, a ideia é o que eu gostaria de vestir, o que eu me sentiria bem, qual é um vestido, uma peça, uma roupa que eu quero para mim. Então, você vai e coloca isso em prática. Bom, a diferença da sua grife, então, é porque você já tem uma história de família, não é isso? Dentro da confecção, né? Exatamente. E, além disso, a própria criatividade e o seu cotidiano. Exatamente. Colocado na roupa. Exatamente, Você trouxe algumas peças, Trouxe, né? 4 vestidinhos. Então, vamos mostrar para o pessoal entender o que é Coisas de Maria. Aqui, ó. Ah, que fofo. Esse é um estampado, 100% algodão. É uma estampa super verão, bem floral, que esse verão vem com muita estampa. Tem um detalhe nas costas aberto. Você quer que eu levante para você? Pode ser. Melhor? Assim você vai explicando pra gente como é que funciona, né? Um corte mais sequinho, mais ajustado, mais perto do corpo, que é realmente o que é novo hoje. Aí tem a parte das costas mais abertas, com zíper aparente, super moderno. E o detalhe da rendinha lá embaixo, que dá a sensação que você tá com uma anágua lá na barra. Então, uma coisa mais misturada com romantismo. Que é a tendência do verão, né? Que é a tendência muito forte no verão. O detalhe, dá pra pegar aqui, câmera? Dá? Essa estampa é linda, né? É um floral oriental muito bacana. Combinação de cor muito bonita. Ele é bem legal. E é a cara do verão, né? É muito legal esse vestido. Inclusive porque o teu corte, pelo menos nesse modelo, você afunila bem a cintura, vai deixar bem menina, né? Eu falei que a gente se inspira na gente, né? Então a gente não quer nada muito grudadinho, então dá uma modelada no corpo, marca a cintura, mas deixa o resto mais folgadinho para ficar à vontade, sem ficar muito desconfortável na roupa. Eu vou colocar aqui do lado, enquanto a gente está falando, para pegar a próxima peça. Vamos lá. Esse é lindo, um floral de rosas, num fundo nude. Que na frente ele é super comportadinho, tem uma mangazinha cap, mas atrás ele é um arraso. Então ele tem as costas bem abertas. Ai, que fofo. Com um laço bem grande. Olha isso. E o zíper aparente também. Um comprimento bacana, ele também fica mais rente ao corpo, não é muito largo, mas também não é aquela peça esturricadinha. Então ele é mais comportado na frente. Esse é bom para sair de casa e enganar o pai, né? Ele sai olhando de frente, tá certinho, atrás tá um decotão. Muito legal, muito legal. Olha isso. Extremamente feminino, né? Super feminino. Isso é uma coisa que a gente preza muito na hora de desenhar, de escolher cada estampa. É essa parte do feminino. Aqui de novo. Tá vendo que dá pra ver daí na câmera? Um laço aqui, olha o detalhe do vestido. Aqui. É algodão. Algodão, 100%. É algodão. É uma delícia. Olha o decote nas costas. E o zíper aqui aparente, olha. Ele fica muito bonito. Tem uma modelagem muito boa. Todas as peças têm uma modelagem muito boa. Tem um caimento bem legal, né? A próxima peça. Agora a gente vai ver tudo, né? A gente começou... Pena que eu só trouxe 4, né? Olha que lindo esse. Ele é todo trabalhado na renda. Inclusive, tá com o tag aqui aparecendo, inclusive aqui no detalhe ele tem uma pala de tecido liso, com todo o trabalho de renda também, e ele já vem com um cintinho por cima, também caramelo, combinando certinho com a tonalidade do vestido. Ele é extremamente delicado. Extremamente delicado, super romântico. Olha as costas. Ele já é um tecido amassado por natureza, isso é bom, porque você não precisa ter muito trabalho de passar ele depois de lavar. Então ele... Dá um close aqui no tecido do vestido, né? Mas olha o detalhe aqui, olha, do bordado, o aplique que ele tem. Nossa, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Bem forradinho, então não precisa se incomodar com a transparência da renda, porque ele tem todo esse trabalho nele inteirinho, inclusive as costas, aí aparece só um pedacinho só das costas. Nossa, todo e assim, trabalhado leve, na renda, leve. Super leve, lindo. Lindo o vestido. Ele é bem lindo. Mas responde pra gente aqui agora, o tecido das roupas é diferente, né? A gente estava falando sobre ecologia. Ele é ecologicamente correto, esse tecido? Ele é ecologicamente correto. Ele é 100% algodão, então a gente não trabalha com nenhuma mistura. Então a gente não trabalha com poliéster ou com poliamida, que são derivados do petróleo e que não são biodegradáveis. O algodão, ele tem uma vida útil na natureza menos
agressivo do que esses outros materiais. E as tintas das estampas também são ecologicamente corretas. Tentam ser um pouco mais ecologicamente corretas, né? Então vamos lá, e a o próxima último, peça, que é fofo demais. Olha esse vestido, gente. Ele é de voal de algodão. Ele é de voal de algodão, então ele é um algodão bem leve, super delicado. Até para vestir ele tem que ter um cuidado especial, com um forro contrastante, colorido. Ele é super delicado, né? Dá para pegar aqui o tecido? Ele tem uma aplicação de flor ali na alça que pode ser retirada. E aqui a gente trabalhou um detalhe interessante na alça, que ele tem uma ombreira. Então, esse resgate da ombreira, da marcação da estrutura na parte superior, está muito em alta agora, muito em foco nessa estação. E é legal, né? Porque é um tecido desse tão suave assim, porque ele é muito fininho, entendeu? E 100% ele dá um algodão. caimento fantástico. Olha aqui o detalhe que ela e é super leve. E é um tecido que fica chique, né? Não, maravilhoso, né? As peças de coisas de Maria para você aqui no Sala de Visita, né? Exatamente. Vou colocar os 4 aqui. Tá. Bom, agora, Tatiane. Isso. Olha, é difícil, né? Eu já erro o nome assim direto, mas o dela é Tatiane. Nós vamos para um quadro chamado Visão Pública, com a doutora Sandra Conceição, para falar de dicas do consumidor. Voltamos já já. Boa noite. A dica de hoje é sobre o prazo de trocas para roupas, sapatos e vestuário em geral. Muitas vezes você compra naquela empolgação uma mercadoria, uma roupa, um sapato, uma bolsa, chega em casa, experimenta ou verifica mais atentamente, não é bem aquilo que você queria ou não é tão confortável como parecia no momento em que você experimentou. E aí você se pergunta qual é o prazo de troca, são 7 dias, são 30 dias? Então eu vou esclarecer para vocês. O prazo para troca nessa situação é de 30 dias. O importante é que você mantenha a etiqueta junto à roupa, não desprenda, não arranque. Por quê? Porque ela vai fazer a prova do tempo em que foi efetuada a compra. Ou seja, nota fiscal é importante sim, claro, se você tiver melhor ainda, mas se você já tiver perdido, ou extraviou, ou você ganhou o presente, né, você pode se dirigir à loja dentro do prazo de 30 dias e efetuar a troca por um produto igual, similar ou até por um superior, obviamente, pagando a diferença de preço. O importante é que o produto esteja, obviamente, em bom estado, que não tenha sido utilizado e que, não esqueça, não retire a etiqueta do produto, ok? Essa foi a dica de hoje. No próximo programa, mais dicas de direito do consumidor. A grife atende todos os tamanhos? Porque assim, essa é a pergunta que a telespectadora deve estar fazendo. Porque a gente está mostrando com carinha de menina as roupas assim, né? E hoje não tem mais idade. Exatamente. A gente atende PMG, mas o nosso PMG é um tamanho real. Porque hoje em dia você vai no shopping e você compra um P que é um tamanho 16 anos. Então a gente está fazendo um tamanho real. Tá? Não, a gente não tem ainda maior, o GG, mas é um tamanho maiorzinho, assim, maior do que o tradicional encontrado hoje em dia no shopping, que é bem pequenininho. Não, hoje você vai comprar uma calça, se usa uma calça 40, você tem que comprar 46. 42, não, você tem que comprar 46, porque a calça ela não entra no tamanho exatamente, natural, isso mexe muito com o psicológico da mulher, né? Com certeza. É verdade. Muito, muito, muito. Você vai comprar qualquer peça, você tem que comprar 2 números a mais do que o teu, você fala... É você ou é a roupa? É verdade, é verdade. Né? É a própria confecção. Ultimamente eu não uso calça jeans porque eu me recuso a entrar numa calça tamanho 40. Então você imagina, né? Tortura aqui, olha, com esse corpinho ela vem falar que não entra na roupa, né? Imagina. Agora, assim, isso é legal porque você deve estar se perguntando, né? Os vestidos são tão delicados, né? Tão femininos, tão com cara de boneca, que de repente você fala, só deve ter para menininha o vestido. E não é verdade. Você atende até
A numeração GG. O G, isso, exatamente. E um G normal, o tamanho convencional, não esses mini G, né? Exatamente. É isso. E não o mini G. Então você já pode ficar feliz aí do outro lado, tá? E qual é a novidade que você tem agora para primavera-verão já, né? Primavera-verão já está acontecendo. Já está acontecendo. Bom, é muito floral, assim, a gente está recebendo hoje em dia uma informação muito grande, muito carregada. Todos esses florais que a gente chamava de vintage, que parecia o sofá da casa da vovó, hoje em dia eles são super modernos. O foco muito na parte da manga, das ombreiras, então uma grande diferenciação nas mangas. A calça, ela já praticamente quase não existe, ela está saindo do foco no armário feminino. Então, hoje para o verão, a gente está focando muito em saia, principalmente saia de cós alto também, que é super bacana, emagrece, deixa a gente mais elegante, fica super bonito com uma camisetinha básica, também trabalhando na estampada, no floral. Mas o foco maior hoje é para o vestido, que é muito prático. Você chega em casa, coloca uma peça, você está bem vestida, é prático. A gente visa isso muito também da praticidade, a mulher moderna hoje que tem que trabalhar. Então você já sai de casa arrumada e você tem um compromisso. Tem um compromisso, você já está pronta, depois você tem que buscar as crianças no colégio, tem que passar no supermercado, você está pronto o tempo inteiro, bem vestida e feminina, porque também a gente não pode deixar de lado essa parte, né? Com certeza. E o linho? O linho, ele tá forte hoje em dia, nesse verão, mas ele vem de uma maneira diferenciada. Ele vem misto. Então, o linho, ele não é mais o 100% linho, aquele que a gente saía de casa muito amassada. Ele já vem com uma mistura de viscose. Quanto mais amassado, melhor. Era mais legal. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o linho legal dele é o frescor, o caimento, os tons empastelados, assorvetados dele, mas misturado com o viscose, que daí ele fica mais fresquinho e menos amarrotado. Lindo, né? Lindo. Lindo linho. Né? Acho que está sempre bem vestida. É verdade. De linho, você está sempre bem vestida. É né? verdade. Agora, a nossa telespectadora do Sala de Visita está perguntando: como é que eu faço para achar coisas de Maria? Onde eu encontro a peça? Se encontra em São Paulo, na Rua Vergueiro, número 2999, na Vila Mariana. A gente também tem o site www.coisasdemarias.com.br. É só entrar em contato com a gente. Agora, outra pergunta. Você confecciona? Confecciono. Né? Mas você tem a revenda ou não? Tenho a revenda. Você atende? Atendo. Então, o pessoal de loja que quiser adquirir as peças... É só entrar em contato com a gente. Eu posso dar o número? Claro, deve. É 11 2769 7908. Nosso espaço está terminando. Eu queria saber se você tem alguma dica para as nossas telespectadoras. Tenho. Não tenham medo de abusar. Usem saia, porque a gente vê bastante na loja que tem muita mulher que tem um pouco de medo ainda, que tem vergonha de mostrar as pernas. A gente tem que quebrar esse tabu e assumir perna a nossa grossa feminilidade. Diz que é gorda a perninha, só porque é grossa, diz que é perninha, a gente entendeu? tem que se assumir, né? A gente tem que se amar do jeito que a gente veio. É verdade. Agora, você só tem confecção, só vestidos e saias. E blusas. Tudo? Tudo. Você encontra é um mix tudo. completo, exatamente. Acessórios? Acessórios também. Também? Também. Então, coisas de Maria para você. Tatiane, muito obrigada obrigada. A vocês, foi um prazer. Gente. Obrigada, o prazer pela foi aqui. meu. E as peças são maravilhosas. Obrigada. Sucesso e parabéns. Obrigada para vocês também. Obrigada. Até breve. Até mais. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Luri Decorações. Há mais de 20 anos no mercado, trabalha com o que há de melhor em cortinas, persianas, acessórios, toldos e papel de parede, com design inovador, prático e com muito conforto. Luri Decorações, garantia de qualidade. Veja no Net Cidade. Mais que um programa de variedades, Sala de Visita é um convite à informação, debate e ao entretenimento. Através de um formato inovador, com convidados especiais e matérias exclusivas. Programa Sala de Visita, terça, 9 da noite. Rodas exclusivas. Estrutura compacta e reforçada. Grande manobrabilidade. Visibilidade total. Motor elétrico. Extremamente silencioso. O veículo mais usado por quem sobrevive a acidentes graves de carro e principalmente moto. Fuja dele, não corra.
convidamos você a interagir com o maravilhoso mundo da decoração e do design. O que há de mais novo, bonito e sensitivo. Porque sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Bem-vindos à sua casa. A nossa casa Fortaleza. Casa Fortaleza. E hoje vamos falar um pouco sobre ensino à distância, principalmente um tema que está sendo discutido, que é a linguagem dos sinais. E para isso, estamos recebendo a Magali Alisson, representante, empresária, empreendedora, mulher empreendedora do ECID, da empresa ECID. E o coordenador de cursos do ECID, Wagner Mondim. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Silene, tudo bem? Bom, aproveitando... Hoje, na nossa sala de visita, a Magali, que é uma grande amiga e uma grande empresária. Magali, primeiro, vamos começar dizendo para o nosso telespectador o que significa ECID. Ah, pois não. Então, Libras, hoje, é a linguagem brasileira de sinais, né? São os sinais utilizados para a comunicação da pessoa que tem uma deficiência auditiva. E hoje ela é obrigatória em todas as escolas, em repartições públicas. Hoje é fundamental que todos nós conhecemos esse idioma. Uhum. E obrigatório hoje, E obrigatório, empresas, né? Com certeza. É obrigatório porque 2% da população, o que significa quase 2 milhões de brasileiros, tem deficiência auditiva. Nossa. É um número alto, né? É elevado. Bastante relevante, Muito. Então, nós precisamos trazer esse indivíduo, engajá-lo na sociedade, né? A gente não pode deixar eles excluídos totalmente. Por essa razão, hoje é obrigatório esse curso em todas as escolas, nos cursos de pedagogia, cursos de formação de educadores, de professores, é matéria obrigatória hoje, Libras. E é uma pergunta, assim, bem de leigo. E quem obriga a você a incluir isso na sua empresa? Então, Libras hoje é obrigatório no Brasil. Foi uma lei que, se não me engano, foi sancionada em 2002, é isso, Wagner? Isso mesmo, Magali. A lei foi sancionada em 2002 e Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação. Em 2005 saiu um decreto obrigando a inclusão de Libras em escolas, universidades, empresas públicas, privadas, hospitais, todo esse ramo. Mas existe esse momento de adequação para as empresas ou não? Hoje você entra numa empresa, o fiscal entra, se não houver ele é multado, não? Não, existe um prazo ainda para as empresas se prepararem, mas como já foi decretado, né, então é o momento das empresas se prepararem. Tá? As empresas têm que estar já com um percentual dos seus funcionários, tem que atender a esta lei. Não, e além da obrigatoriedade, nós estamos aí com Olimpíadas em breve, Exatamente. A Copa do Mundo. Então a gente vai estar com a comunicação aberta para o mundo inteiro. Exatamente. Né? Então é um momento, nós brasileiros temos a mania, né? Vamos dizer assim, o hábito de deixar tudo para o último momento. E você não consegue aprender essa linguagem do dia para a noite. Não, é verdade. E aplicar, né? Aplicar. Embora, assim, o método que a ECID ofereça é um método muito fácil, muito simples, né? Para você ter uma ideia, o aluno não precisa se dirigir à escola, ele pode fazer via internet, da sua casa, no computador, recebe um material de apoio muito didático, muito interessante, tem livros de apoio com uma didática muito fácil, com figuras, o abecedário, é um material muito rico, sabe? É um material muito bom. Além dos livros, de exercícios, cadernos, ele recebe também DVDs, onde todo curso, tudo ele consegue aprender através desse livro. Ele tem um audiovisual, na verdade, para explorar a empresa, né? Ele pode parecer um pouco infantil, mas na verdade não é. Porque o deficiente auditivo, ele precisa primeiro ser alfabetizado, para depois a gente entender e ele também nos entender. Então, por isso que começa assim com abecedário, começa com números. Você está alfabetizando novamente a pessoa, novamente a criança.
Por isso, hoje é obrigado já todas as professoras do ensino fundamental terem o curso de Libras. E assim, uma pergunta. Hoje, você já tem ideia do número de escolas que estão, como você falou, do ensino básico, na verdade, que estão já com esse material e colocando em prática? É o número, infelizmente, é um número muito pequeno ainda, tá? Ainda. O número é pequeno, é menor do que a gente precisa, sabe? É um número muito pequeno, mas os professores, educadores, dirigentes de escola precisam se adaptar. Porque chega a ser assim cruel, né? Você ter uma criança numa sala de aula que ela não está entendendo o que você está falando e você também não se faz entender. Com certeza. Né? Chega a ser cruel, né? E nem todas elas têm as classes pré-selecionadas para a dificuldade de cada aluno. Exato. Hoje em dia são poucas as escolas que têm classe para deficientes auditivos, visuais. Infelizmente, são poucas as escolas que podem atender a essa classe da população. E obrigatoriamente tem que ter esse diferencial, né? Exatamente. Porque não é uma criança comum. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que é tudo igual, porque não é. As necessidades são bem diferentes. Muito diferentes. Né? Inclusive, a gente tem um filme que nós podemos passar que ilustra bem isso. Mostra a grande dificuldade que a criança tem de se comunicar com a mãe, com a própria mãe. A criança sente vontade de comer um cachorro-quente e a mãe não consegue entender, porque a mãe não foi alfabetizada em Libras, entendeu? Então a mãe não consegue entender, e nem a criança. A criança também não sabe se expressar de maneira que a mãe possa entender. Magali, falando aqui um pouquinho sobre o filme que nós estamos vendo, né, dentro dele, como é o acesso? É simples? Esse filme vem no material de apoio, né? Que é o material didático, que é fornecido pelo ECID. Exatamente. Quando o aluno faz a inscrição, a matrícula, ele recebe nesse material didático 2 DVDs, e dentro desse DVD, o filme faz parte do contexto. Tá. E esse filme ilustra a situação de 2 pessoas que não conhecem o idioma de Libras. Tá. Então, é um material didático muito bom, e fácil, é rico, né? E fácil, né? O acesso ele é bem fácil. O aluno vai receber os dados dele, né, login e senha por e-mail. Aí ele vai acessando as videoaulas online e recebe também o material didático, né, que é o DVD, mais as apostilas por correspondência. Que é o material de apoio. Isso, auxiliando nos estudos. É bem tranquilo, bem fácil. Todas as dúvidas é só mandar e-mail, tudo tranquilo. E o que ele precisa, na verdade, é só um computador? Um acesso à internet, e ele pode acessar a hora que ele quiser. Depende da disponibilidade dele. Tá. E mesmo que ele tenha meia hora por dia, ele consegue acompanhar o curso? Meia hora por dia. Dentro do portal, tem um calendário sugerido. Ele pode seguir a sequência, que é bem mais fácil para ele concluir o curso no prazo certo. Ok. Agora, quando a gente fala em lei, existe uma lei que obriga as escolas a implantar esse curso? Existe a lei. Só que elas só vão colocar obrigatório no final dessa lei, normal, né? Seria 2015. 2015. Tá. Mas o pessoal já vem utilizando. Mas obrigatório mesmo só no final. Entendi. Porque, assim, as escolas eu acho que é o ponto de partida. É o ponto inicial, né? Os educadores e professores, eles têm que ter o conhecimento do idioma de Libras, né? Porque o que acontecia há alguns anos atrás, ensinava-se à criança que ela tinha que fazer só a leitura labial. Isso já não mais acontece hoje. Hoje existem os sinais, né? Os sinais onde a criança consegue expressar o que ela está sentindo, e existe também o alfabeto. Ela consegue dizer, né? Através das letras, o que ela quer dizer. E grande parte dessa divulgação a gente deve aos meios de telecomunicações, né? A TV, a internet. Se você vê, assim, a gente consegue ver em alguns quadros, em alguns programas religiosos, políticos, uma janela, né, onde tem o intérprete. Então, essa divulgação já vem sendo de alguns anos para cá, né? Mas somente agora se tornou obrigatório para todas as repartições e começando pelas escolas. E por quê?
por livre e espontânea vontade, vai ser muito difícil a gente, porque ele aprende, ele sabe como se comunicar, mas eu não consigo receber e entender. Exatamente. Não funciona, né? Ele não tem o retorno que ele espera. Exato. Então ele vai ficar falando nos sinais comigo até amanhã. Falando nisso, sala de visita precisa aprender a fazer os sinais, sala Magali. De visitas. Mas e aí? Ele não tem resposta? Então, por isso assim, o governo precisa fazer a parte dele, né? Agora nós temos que fazer a nossa, né? Então cabe a todos nós, cidadãos brasileiros, fazer a nossa parte. Porque a linguagem do toque, ela já existe há muitos anos. Exato. Ele consegue, né? Pelo toque, ele já consegue se comunicar. Certo? Isso. Agora... E a maquininha entende, né? E a máquina entende. É e a linguagem dos sinais você precisa trocar com outro ser humano. Exatamente. E é muito constrangedor, né? Ninguém está livre de sentar do lado de uma pessoa com essa deficiência auditiva e a gente não conseguir se comunicar. É muito constrangedor. É absurdo, né? O que você quer? Ele está falando, tô com fome. Aí você faz assim para ele. Então, assim, essa linguagem bem primitiva, né? É assim que a gente se comunica. Exatamente. Não é? É bem assim mesmo. Mas é fácil a gente se sentir. Quando você não conhece um outro idioma e viaja para algum país, e você não conhece, você vai pela linguagem de sinais achando que ele é obrigado a te entender. Não é isso? Exatamente. A gente se sente totalmente surdo e mudo, porque você não compreende o que está acontecendo. Eu acho que dá para a gente comparar. Se colocar um pouquinho só no lugar dessas pessoas, e né? saber a dificuldade. Mas, Magali, como é que a pessoa que estiver interessada, a empresa, enfim, né? Quem estiver realmente interessado no curso Decide, para conhecer Libras um pouco melhor, como é que ele faz? Olha, basta entrar no nosso site, né, que é www.ecid.com.br. Tá? Nós estamos localizados no centro de Santo André, na Rua Xavier de Toledo. E não só o curso de Libras, mas nós temos uma quantidade enorme de cursos. Nós vamos falar, né, Wagner? Você estava comentando aqui com a gente sobre os diversos cursos. Isso. Fala um pouquinho para a gente, porque o ECID é ensino à distância. Mas não é só Libras, não é um ou outro curso. É um pacote de cursos que você pode buscar aperfeiçoamento, não é? Isso mesmo. Nós temos mais de 400 cursos em diversas áreas. Área de administração, jurídico, economia, idiomas. São cursos de qualificação e atualização. E temos também cursos para progressão funcional. E esses cursos são reconhecidos pelo MEC? Ou não? Os cursos certificados pela universidade, sim. E os outros são de qualificação profissional apenas. Olha, perfeito. Então, quem estiver interessado, eu acho que vale a pena, né? Porque hoje a gente tem que estar se atualizando, buscando aperfeiçoamento a cada dia, não importa a área, não é verdade? Hoje, para a gente ter destaque no mercado de trabalho, você tem que buscar informação. Isso mesmo. Estudando é que conquista o sucesso. Ainda tem pessoas que acham que não, né? Mas a gente tem certeza de que sim, não é? Precisa. E para buscar conhecimento e aprendizado, você tem que sair do seu lugar, às vezes, né? Claro. E com os cursos à distância hoje, você consegue que ele venha até você. Isso mesmo, é bastante fácil, né? A hora que estiver disponível, você vai, acessa a internet, acessa a nossa página, vai estudando, sempre que estiver disponível. Wagner, como estamos falando que a dona de casa, o aluno, a professora, enfim, que podem acessar e fazer esse curso via internet, o custo é caro? Não. São cursos bastante acessíveis. Basta olhar nossa página e ver os resultados. Tá. Esse valor, Magali, a gente dá para dizer assim que por mês, para responder ao telespectador mesmo, Perfeito. Porque ele deve estar curioso, claro. Né? Puxa vida, eu gostaria de fazer, mas como são empresas, administração pública e privada, o curso, ele deve ser altíssimo. Claro que tem outro valor, porque você tem pacotes dentro dessas empresas. Sem dúvida. Mas eu, Sirlene, quero fazer o curso, né? Eu vou um valor aproximado do que eu tenho que investir para fazer esse curso hoje no ECID. Olha, como o Wagner também acabou de falar, é muito acessível, tá? A matrícula, para você ter uma ideia, é R$60. Eu acho que é um valor hoje que insignificante, claro, né? Claro. E aí dividimos em 3 parcelas, que é o tempo de duração do curso. Vejam bem, isso é só uma ideia, né, para você que está em casa e perguntando, né,
puxa, eu sou uma dona de casa ou uma professora, enfim, será que eu vou ter condição financeira para fazer? Então, assim, não é um valor absurdo. Não, não é, em hipótese alguma. Não é? Assim, é difícil de se prender a valores, porque a ESID tem vários cursos, né, os de extensão, de exame da ordem, mas são valores muito acessíveis mesmo. E são valores que são parcelados, que você vai pagando enquanto você faz o curso, mas é mínimo o valor. E vale a pena investir, né? Porque é conhecimento, eu acho que isso você vai levar para a vida toda. Para o resto da vida, né? Então precisa despertar. Principalmente, falando um pouquinho da área de educação, né? Não tem como não falar, né? A Magali, para quem não sabe, é uma educadora, então... Então, não sei por que eu falo da educação. Então, o que acontece na área de educação, hoje todo professor, ele busca uma progressão funcional. Sim. Então, à medida que ele vai fazendo os cursos, ele vai atingindo pontos para a carreira dele. Então, é fundamental isso e muito acessível financeiramente e fácil, porque hoje é difícil ter tempo, né? Então, o tempinho que a gente tem na casa da gente dá para você fazer um curso 100% à distância, sem precisar se deslocar. Tá, então, para você que está assistindo Sala de Visita, vai aí a dica. Nós vamos passar o site do ESID para que você tenha as informações. E hoje, além de todos esses 400 cursos, é isso, Wagner? Isso, né? mais de 400 cursos. Tá, e hoje o que está no auge mesmo e sendo discutido a todo momento é a linguagem dos sinais, que é Libras, certo? Exato. Então, para essas informações, como é que o pessoal do Sala de Visita pode chegar ao ESID? Tá. Através do nosso site, que é www.esid.com.br. Estamos localizados em Santo André, no centro, na rua Xavier de Toledo, número 183. Tá? E tem o e-mail também, que pode ser o contato@esid.com.br. Magali, muito obrigada. Obrigada, Wagner. Uma boa noite. Boa noite. E o Sala de Visita vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer ao nosso maquiador e cabeleireiro, Anderson D'Agostini. Um abraço para você, obrigada pelo carinho. E você, o telespectador do Sala de Visita. Obrigada, muito obrigado pela sua atenção. E voltamos na próxima terça-feira. Espero por você. Boa noite.